Honda da cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Honda da Cidade, edição desta terça-feira. Então vamos com os destaques de hoje. Família procura homem desaparecido no norte do Espírito Santo. Árvore cai e atinge casas em Batiba. Colatina abre pré-cadastro de isenção de estacionamento. Homem acusado de homicídio é preso em Jaguaré. Homem tem braço arrancado em acidente na BR-101 em São Mateus. Você vai ver estes e outros destaques agora aqui no Honda da Cidade. E eu te convido para seguir a gente lá nas redes sociais. Aproveite, segue a gente por lá no Instagram. Tem o nosso WhatsApp que está aí na tela, 998025047. É o nosso canal interativo. Daqui a pouco tem alô para você. Então mande seu nome e diga onde você está assistindo o Honda da Cidade. Mande para mim no WhatsApp, 998025047. Está aí embaixo para você mandar o seu nome completo. Diga para mim onde você está assistindo. Deixa eu destacar aqui, para você que está ligado aqui no Honda, o nosso site sinoticias.com.br. Olha aqui, grávida é morta a tiros durante ataque em condomínio. Daqui a pouco você vai conferir essa matéria aqui no Honda da Cidade, viu? Tristeza, viu? A árvore de 40 metros cai, atravessa casas em Batiba. Outro assunto que você vai ver já aqui no Honda também. ProUni, inscrições para o primeiro semestre começaram ontem, segunda-feira. Olha aqui, Carnaval de Vitória. Escolas têm fantasias a partir de R$50. Para quem vai desfilar, eu gosto de desfilar. Tá aí uma opção também para o Carnaval, que começa uma semana antes do Carnaval oficial, Carnaval Nacional. O Carnaval do Espírito Santo começa uma semana antes, que vai ter cobertura total pelo Grupo Sim de Comunicação. Acesse aí o seu jornal online, sinoticias.com.br. Está aqui, ó, seu jornal online, sinoticias.com.br. Bem, começando com as informações, olha só, um homem que se diz integrante do Comando Vermelho, do Comando Vermelho, inclusive um grupo de uma facção criminosa violenta, está aqui, inclusive foi preso em São Mateus, no bairro Vila Nova, estaria há um ano. Ele confessa fazer parte desse Comando Vermelho, dessa facção criminosa, segundo as apurações. Este homem que está sendo conduzido aqui pelos policiais civis, da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa também, as forças de segurança, que já vinham monitorando este homem aqui, ele tinha conhecimento dos mandados de prisão contra ele e tinha também, segundo ele próprio disse aos policiais, estava em São Mateus, norte do estado do Espírito Santo, para fortalecer o braço do Comando Vermelho aqui no norte do Espírito Santo, São Mateus, Pedro Canário, Soretama e Linhares. Não é? Que coisa? Vamos conferir no VT essa matéria. Uma ação integrada de inteligência das forças de segurança resultou na prisão de um foragido considerado de alta periculosidade no município de São Mateus, no norte do Espírito Santo. O homem, procurado pela Justiça da Bahia por homicídios qualificados, foi localizado após troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados. O preso foi identificado como Tiago de Jesus Santos, conhecido como Carioca, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com informações de inteligência, Carioca atuava nos municípios baianos de Mucuri, Posto da Mata, Nova Viçosa, Alcobaça e Teixeira de Freitas, exercendo a função de executor de rivais. Ainda segundo os levantamentos, ele estaria envolvido no processo de expansão territorial da facção do Comando Vermelho no norte do Espírito Santo, abrangendo os municípios de São Mateus, Pedro Canário, Soretama e Linhares, a mando da organização criminosa. Contra Tiago de Jesus Santos, havia 4 mandados de prisão em aberto pela prática de homicídios qualificados expedidos pela comarca de Nova Viçosa, na Bahia. Ele foi localizado e preso no bairro Vila Nova, em São Mateus. Durante a ação, ele confirmou ter conhecimento dos mandados de prisão, informou que estava em São Mateus há cerca de um ano e declarou integrar a facção do Comando Vermelho. Bem, como você viu, esse homem foi encaminhado à delegacia e agora está no sistema prisional à disposição da justiça. Um outro caso também de prisão de foragido da justiça, da pessoas que tinham também com mandado de prisão, aconteceu em Jaguaré, já na zona rural. Esse homem aqui, olha,
Ele, segundo as apurações da polícia, ele fazia parte de um grupo criminoso e aí uma rivalidade no controle do tráfico de drogas, numa troca de tiros. Esse homem teria matado um outro rival com um tiro na cabeça em Barra Seca, região de Jaguaré. A polícia, nas investigações com as forças de segurança, o delegado Érico, inclusive, conseguiu localizar e prender esse homem que você confere agora. Coordenada pelo delegado de polícia Eric Lopes Esteves, em continuação à Operação Tolerância Zero, visando o combate e a prisão de autores de homicídios, foi preso um foragido da Justiça. A polícia não informou o nome do suspeito. O acusado tinha mandado de prisão expedido pelo crime de homicídio qualificado. O crime aconteceu na noite do dia 27 de novembro de 2022, em frente a um estabelecimento comercial na rodovia BR-101, localidade de Ponte Nova, em Barra Seca, Jaguaré. As investigações apontaram que a motivação do crime foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Houve um confronto armado no local. Em revide, o grupo teria efetuado o disparo que atingiu a cabeça de Edmar Martins, que morreu no local. Pois é, a briga do controle do tráfico de drogas resultou na morte de um homem, também envolvido com as facções ali de criminosas. Enfim, agora este homem está à disposição da justiça, também está preso, encaminhado à delegacia de polícia e também à disposição da justiça. Um outro caso que a gente destaca nesse começo do Ronda da Cidade foi um acidente na BR-101 em São Mateus. Tem gente que tem um costume de dirigir e de colocar o braço, apoiar o braço ali na janela, na porta do motorista e viajar, a mesmo dirigir o carro apoiando na janela do carro, não é verdade? Tem muita gente que faz apoiando. O detalhe é que esse tipo de atitude acontece mais que pessoas que têm um carro que não tem ar-condicionado e dirigem com os vidros baixos, né? O que aconteceu nesse trecho assim da BR-101, eu sei que é a BR-101 em São Mateus, quilômetro 65, nesse trecho, um carro pequeno, segundo apurado pelos familiares, uma carreta teria passado e barrou, ou seja, na lateral do veículo. Olha aqui, esse veículo. A carreta passou por aqui, arrastando aqui. Esse homem estava com o braço do lado de fora e o braço foi gravemente ferido. O homem foi caminhado ao hospital e teve o braço amputado em São Mateus, que você confere agora no VT. Um grave acidente foi registrado na BR-101 em São Mateus. O senhor Manuel Machado de Lima, conhecido como Manuel Pernambuco, foi atingido lateralmente por uma carreta de cor amarela bitrem e, de acordo com as informações, Manuel estava com os braços apoiados na janela do veículo em que ele conduzia no momento da colisão. Com o impacto, um dos braços foi gravemente ferido. Mesmo machucado, ele conseguiu parar o carro, sair pelo lado do passageiro e pedir socorro. Uma ambulância da Eco 101 passava pelo local no exato momento do acidente e realizou o atendimento prestando os primeiros socorros, encaminhando a vítima para o Hospital Roberto Silvares. Pois é, né? Segundo os familiares, ele passou por um procedimento, teve que amputar parte do braço. Ele já está no quarto de recuperação e ainda continua na unidade hospitalar. Detalhe que o carro, a carreta, não parou para prestar socorro e continuou a viagem. Os familiares pedem ajuda da sociedade, da população, caso alguém saiba ou tenha conhecimento desta carreta, que pode denunciar através do Disque Denúncia 181 da Polícia Civil, caso tenha alguma informação da carreta que não parou para prestar socorro neste grave acidente na BR-101. Eu falo grave devido às condições de amputação de um membro, de um ser humano, nessa situação, e o cara não parou, a carreta seguiu viagem. A família procura a pessoa que estava conduzindo essa carreta bitrem, que aconteceu esse acidente gravíssimo na BR-101 em São Mateus. A gente deseja ótima recuperação, viu, para esse motorista que está no hospital, ainda em recuperação. A família está à procura desta carreta e pede apoio também da população no modo em geral, caso alguém saiba. Seguindo com as informações aqui no Ronda da Cidade, presta atenção nessa informação aqui que eu vou trazer agora para você, que está ligado aqui no nosso Ronda da Cidade. Um outro acidente também em Piúma, gente. É isso mesmo, hein? Um grave acidente em Piúma registrado pelas câmeras de segurança. Confere aqui comigo. A batida aconteceu na BR-101, no quilômetro 370, no trevo que dá acesso ao município de Piúma. As imagens mostram o fluxo normal de veículos até o momento em que uma caminhonete
entra no contorno para atravessar a rodovia. Nessa manobra, o veículo é atingido em cheio por uma carreta que seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim. No carro estava um casal. O motorista, que é comerciante e dono de um supermercado em Piúma, foi quem sofreu os ferimentos mais graves. A esposa dele teve lesões no rosto. A concessionária que administra a via foi chamada e as equipes de resgate prestaram atendimento no local. Os feridos foram levados para o hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. Por conta do acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência. O trevo é considerado um ponto de atenção para os motoristas e já foi cenário de outros acidentes. Eu queria que Kelly repetisse para mim as imagens novamente. O que passou na cabeça desse motorista da picape? Porque ele entrou na frente da carreta, gente. Meu Deus do céu, que ferimentos graves encaminhados para o hospital, a gente não tem informação no estado de saúde. Olha, gente, olha que coisa. Ele sai, olha aqui, ele vai entrar aqui na frente da carreta. Presta atenção, vem a picape, aqui chegando, a gente fez um zoom, olha aqui, deu uma parada, ele deu uma parada para passar um carro pequeno, o carro pequeno, aqui, olha o que acontece. Ele entrou na frente da carreta, pelo amor de Deus. Atenção, gente, a atenção tem que ser redobrada. Tem que ter muito cuidado. Ainda bem que ele estava com um carro, uma picape um pouco maior, né? Se é um carro menor ali, mais baixo, seria uma tragédia. Seria uma tragédia, né? Mas não deixa de ser uma tragédia, um acidente dessa natureza. Eu sempre falo aqui no Ronda da Cidade, tem que ter muito, mas muito, muito cuidado ao conduzir um veículo, né, gente? A gente impressionado com... Foi impressionante, né? Essa cena. Este grave acidente registrado pela câmera de monitoramento, câmera de segurança, né? Grave acidente. Outro assunto que eu trago para você aqui, está ligado aqui no nosso Ronda da Cidade, sobre aquele incêndio lá em Colatina que a gente trouxe ontem, as informações, a gente vai atualizar essa informação. A Elisângela Ramos foi no local também do incêndio, como a casa ficou, que situação, viu, nesse incêndio lá em Colatina, atualizando as informações na tela. Hoje, o cenário é esse: paredes escurecidas pela fumaça, reboco todo estourado, teto manchado e o chão coberto de cinzas e entulho. Cada detalhe mostra a intensidade do incêndio que transformou a rotina dessa casa em um momento de puro susto. O que era um domingo tranquilo terminou com medo e preocupação. Em pouco tempo, a fumaça se espalhou e podia ser vista de longe. A movimentação de viaturas e a preocupação dos moradores tomaram conta do bairro. O incêndio aconteceu em uma casa de 3 andares na rua Aloysio Simões, no bairro Vila Amélia, próximo à antiga escola Carolina Pickler. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em uma televisão que estava ligada à tomada em uma das áreas da casa. As chamas ficaram concentradas nesse pavimento. Vai, entra aí na sua lateral agora. Aí, isso, garoto. Liga aí, liga lá. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os outros cômodos foram atingidos pelo calor e pela fumaça, mas não foram alcançados pelo fogo. Além do Corpo de Bombeiros, o SAMU também deu apoio ao atendimento. O fogo foi controlado com o uso de água e depois as equipes fizeram a limpeza e ventilação do local para tirar a fumaça e o calor. Nesta segunda-feira, a Defesa Civil esteve no local e informou que a casa não corre risco de desabar. Segundo o órgão, as paredes atingidas não fazem parte da estrutura principal, mas ficaram danificadas. Mesmo assim, o prédio foi interditado, já que a parte elétrica ficou totalmente comprometida e, por isso, a casa só poderá ser ocupada após os reparos e uma nova vistoria da Defesa Civil. Felizmente, ninguém ficou ferido. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, ninguém ficou ferido neste grave incêndio nesta residência em Colatina. Olha só, em Cariacica, uma grávida de 7 meses morreu em uma troca de tiros. Que triste, lamentável, né? A gente registrar um fato desse e trazer essa informação. Olha aqui a menina,
que acabou morrendo nessa troca de tiros, uma grávida. Ana Luísa Ferreira Lopes, de 22 anos, estava grávida de 7 meses e morreu durante um ataque armado neste condomínio no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica-Sede. Além dela, um homem também foi encontrado morto na mesma área. A polícia confirmou que criminosos invadiram o local e atiraram diversas vezes. De acordo com o boletim, os criminosos teriam chegado por uma área de mata nos fundos do condomínio. Eles teriam se espalhado pelo local e começado a atirar. Ana Luísa passava pelo pátio quando foi atingida nas costas. Mesmo ferida, ela ainda tentou correr, mas caiu na entrada de um dos prédios e não resistiu. Marcas de tiro ficaram espalhadas por paredes e fachadas dos prédios. Moradores relataram momentos de pânico e correria. Segundo a polícia, o número de tiros foi alto e a cena encontrada reforça a violência do ataque. Sai daí, Pedro! Vem! Ai, meu Deus! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Pedro! Vem, Pedro! Uma técnica de enfermagem que estava no condomínio ainda tentou realizar manobras de ressuscitação, mas nem Ana Luísa nem o bebê resistiram. Durante a ocorrência, a polícia recebeu a informação de que um outro homem também havia sido baleado e acabou morrendo. Um terceiro morador foi atingido no braço e socorrido. Vídeos gravados por moradores mostram o desespero de quem estava no local. Pessoas correndo, gritos e tensão tomaram conta do condomínio logo após os tiros. Com a chegada da polícia militar, foi necessário o uso de meios não letais para dispersar a aglomeração e garantir a segurança no local enquanto a perícia realizava os trabalhos. Nós fomos recebidos aqui ontem com uma ação truculenta, entendeu? Gás de pimenta, bala de borracha, pancadaria, entendeu? Fomos recebidos assim pela polícia militar ontem. A moradora que entrou em óbito, ela estava gestante de 7 meses, entendeu? O neném estava vivo no interior dela. Eu liguei para o SAMU, a médica do SAMU me passou as instruções, pediu para que eu procurasse um funcionário da área de saúde, entendeu? Achei, e os policiais se recusaram a deixar essa funcionária a entrar para estar fazendo os primeiros socorros na criança, entendeu? Aí, devido a isso, a população se revoltou, porque tinha muita polícia, e começaram a falar alto com eles, entendeu? Até gritar. Foi onde a polícia militar se revoltou e agiu com todo mundo. Não foi só o pessoal que estava gritando, não. Agiu com o condomínio geral. Segundo informações apuradas pela polícia, há indícios de que o ataque tenha relação com a disputa entre grupos criminosos de regiões próximas. Essa linha de investigação ainda está sendo apurada e não foi confirmada oficialmente. Pichações em muros do condomínio indicam a atuação de facções criminosas na região. Mesmo assim, moradores afirmam que não há tráfico de drogas ativo dentro do residencial. O nosso condomínio é um condomínio familiar. Nós não aceitamos tráfico de drogas aqui dentro, não aceitamos roubo, entendeu? Possivelmente eles querem nos tomar isso aqui para tentar montar algum tipo de facção aqui dentro, entendeu? Esta não foi a primeira vez que o condomínio foi alvo de ataques. No dia 7 de novembro, o local já havia sido invadido por criminosos, também com registro de tiros e momentos de terror para quem vive no lugar. Para os moradores, fica a sensação de medo, insegurança e incerteza. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e que buscas continuam para identificar os autores e a motivação do crime. Bem, a troca de tiro foi entre facções, a polícia informou, a polícia chegou depois já da troca de tiros, a mulher já estava sendo baleada também, enfim, não é o primeiro caso, como a reportagem trouxe, com relação a essa troca de tiros desse mesmo residencial em Cariacica. A investigação ou as investigações continuam. É intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Ronda. Sai daí não, rapidinho a gente volta.